Se você é iniciante em eletrônica e quer aprender a consertar placas, mas se sente perdido, sem saber por onde começar, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar um método simples, prático e direto para que você consiga aplicar em qualquer placa eletrônica, mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero. A maioria das pessoas acabam travando porque começam a aprender de maneira aleatória. Assiste um vídeo sobre manutenção de capacitor aqui, um sobre MOSFET ali, depois está estudando sobre microcontrolador e quando encara uma placa eletrônica fica totalmente perdido. A primeira coisa que você precisa entender é que as placas eletrônicas possuem setores com funções específicas. Então faz parte da sua habilidade de técnico conseguir identificar esses setores. Então você precisa conseguir olhar para a placa eletrônica e saber, por exemplo, que esse setor aqui que eu estou circulando é um setor de fonte chaveada. Que esse componente aqui e ao seu redor faz parte do circuito de processamento. Se a gente pegar uma outra placa eletrônica, por exemplo, a gente consegue entender que aqui nessa placa também a gente encontra o circuito de entrada, que é o circuito de filtro, junto com o nosso circuito de fonte chaveada. Aqui nós temos o circuito de processamento e aqui nós temos o circuito de saída. Ou seja, toda placa eletrônica ela possui setores e você, enquanto profissional, precisa conseguir identificar esses setores para facilitar o seu processo de manutenção. A segunda etapa que você precisa dominar é fazer uma boa inspeção visual e testes básicos na placa eletrônica. Então você precisa entender que antes de sair energizando a placa, testando, trocando componente, vem essa etapa, inspeção visual. Você vai buscar identificar na placa eletrônica qualquer tipo de avaria mecânica, ou seja, componente carbonizado, componente quebrado, solda fria, mau contato, qualquer tipo de defeito que seja visual. Então você vai fazer uma inspeção minuciosa em todos os componentes, em todos os conectores, em todas as trilhas para tentar identificar. Após isso, vai fazer alguns testes básicos na sua placa eletrônica sem energizar a placa. Então você vai medir o circuito de fonte, o circuito de saída, o circuito de processamento, os filtros. São medições rápidas que com um conhecimento básico de eletrônica você já consegue executar. E esses testes são testes rápidos que não vai gastar mais que 5 minutos para fazer essas verificações. A etapa 3, você precisa entender o que o circuito deveria fazer. Por exemplo, no circuito de fonte chaveada, a gente sabe que esse circuito precisa receber uma alimentação e fornecer corrente, fornecer tensão para o funcionamento dos demais circuitos. Então a gente precisa testar esse circuito de fonte de acordo com o seu funcionamento. Por exemplo, o circuito de ponte retificadora, um outro exemplo aqui. A gente sabe que a ponte retificadora precisa receber alimentação e corrente alternada nos terminais do meio e fornecer alimentação e corrente contínua nos dois terminais de fora, nos terminais das extremidades. Então, a gente precisa verificar se está chegando aqui AC e se está saindo aqui CC. O nosso circuito de chaveamento, o nosso módulo IPM, ele precisa receber pulso e chaveamento vindo do circuito de controle e fornecer a alimentação aqui na saída, o VW, para partir ali o nosso compressor, considerando que essa é uma placa eletrônica de um ar-condicionado, VRF. VRF não, um ar-condicionado inverter, tá? Então, a gente precisa entender o que cada parte da nossa placa faz para a gente conseguir fazer a nossa medição com precisão, com assertividade. Na etapa 4, você precisa entender que nem sempre você vai precisar dessoldar os componentes. Eu sei que tem condições onde é necessário dessoldar o componente, mas tem testes que a gente pode fazer na placa eletrônica para ter uma assertividade maior antes de dessoldar o nosso componente. Então, procure usar a lógica e validar a sua verificação antes de sair trocando os componentes sem ter certeza se ele está bom ou não. Por exemplo, se você fez a medição de um resistor e está na dúvida do valor da resistência, procura na placa eletrônica um resistor igual, porque você pode comparar um com o outro. Muitas placas eletrônicas possuem circuitos duplicados, onde a gente pode comparar um com o outro. Se você tem mais de uma placa eletrônica no seu laboratório, você pode comparar as medições de uma placa com a outra para facilitar o seu trabalho de manutenção e te dar mais certeza no processo que você está executando. Na etapa 5 aqui é mais uma dica para que você possa começar. Comece de maneira simples. Não espere entender tudo sobre a placa eletrônica para
começar a fazer a manutenção. Comece fazendo pequenas medições, entendendo pequenos componentes, mas que você consiga já pôr em prática aquilo que você está estudando na placa para validar o seu processo de aprendizagem. A teoria é extremamente importante, mas sem a prática você não consegue evoluir. A prática é extremamente importante, mas se você não tiver a teoria, você também não consegue se desenvolver. Então a gente precisa juntar as duas coisas, aprender a teoria, pôr em prática, aprender a teoria e pôr em prática. Esse é o caminho para que você possa de fato se tornar um profissional na manutenção de placas e conseguir consertar qualquer placa eletrônica. E por que eu sei que esse método funciona? Porque eu e os meus técnicos aplicamos eles todos os dias dentro da nossa própria assistência, onde a gente trabalha na manutenção de equipamentos industriais, hospitalares, módulos agrícolas aqui no nosso dia a dia de manutenção. Então é exatamente isso que nós fazemos e eu posso garantir para você que se você aplicar, você terá um bom resultado. E se esse método fez sentido para você, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber a notificação semanalmente dos nossos conteúdos. Se você tem interesse em se aprofundar mais em manutenção de placas eletrônicas e dominar a manutenção de qualquer placa, quer acessar a nossa formação completa, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você ir direto para a nossa página e já conferir todos os detalhes do nosso treinamento ou falar diretamente com o nosso especialista lá no WhatsApp, beleza? Clica no link, comece agora mesmo. Então, agora eu quero que você deixe aqui nos comentários qual parte da placa eletrônica você acha mais difícil de fazer a sua verificação. Comenta lá para a gente trocar uma ideia, beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.